E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Hasso, onde desde que era jovem sempre gostou dos jogos. Como ele praticamente vivia no hospital, os jogos se tornaram uma parte importante da sua vida. Porém com o tempo ele começou a enjoar, os jogos que ele sempre achavam legais não eram mais interessantes, não importava o gênero. Como lançava vários parecia que todos eram lixos iguais, entretanto quando ele estava procurando um novo jogo ele descobre algo interessante, um jogo pequeno que não era recomendado por ninguém por ter um sistema antigo. Mesmo assim Hasson decidiu testar, como ele acreditava que não iria jogar muito escolheu a classe de bárbaro. Com o passar do tempo ele descobre que esse jogo é muito mais interessante do que ele pensava. De início foi legal, mas depois seu objetivo apenas se tornou zerar esse jogo que era bastante difícil, pois toda vez que ele morria tinha que reiniciar novamente. Como era um jogo fracassado, não tinha tutoriais na internet em nenhum idioma, ele começou no hospital e continuou jogando até se formar e conseguir um novo emprego. Foram 9 anos da sua vida jogando esse jogo sem parar, e finalmente ele consegue chegar à sala do chefe final. Ele estava bastante feliz. Quando ele vai entrar aparece uma mensagem que não terá volta se continuar. Após aceitar, aparece outra tela, falando que ele tinha chegado no abismo e o tutorial tinha sido completo. Logo em seguida a tela do seu computador começa a brilhar, e quando ele abre seus olhos novamente ele descobre que foi parar em um lugar completamente diferente. Após analisar melhor a situação em que estava ele percebe que seu corpo era de outra pessoa, e não só isso ele descobre que estava dentro do jogo que ele passou 9 anos jogando no início de tudo, sem escolhas. Hasson agora dentro desse jogo vai ter que partir em uma jornada para descobrir o que realmente aconteceu, e ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir completar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia em um mundo onde teve seus dias pacíficos destruído completamente. Após o aparecimento das masmorras a vida cotidiana das pessoas mudou bastante. Todos começaram a despertar classes. Dentro dessas masmorras existe um item conhecido como livro de classes. Aquele que conseguir esse item pode ganhar uma habilidade. Esse poder varia de pessoa para pessoa, mas graças a esse poder a humanidade evoluiu para uma nova era. Um monte de pessoas começaram a conquistar essas masmorras, e o protagonista conhecido como Akisora possuía uma classe única, a habilidade de observar e avaliar. Com esse poder ele era capaz de ver todos os movimentos dos monstros e suas fraquezas. Porém essa habilidade estava longe de ser poderosa. O que mais valia a pena da sua habilidade era a capacidade de descobrir informações sobre itens e monstros. Entretanto existe um item que as pessoas trazem para as masmorras que faz a mesma coisa que ele, e é bem barato. Mesmo desde criança tendo o sonho de se tornar um explorador, no final ele acabou ganhando essa habilidade. Ele trabalhava em uma guilda de aventureiros como avaliador. Apesar de muitos falarem mal por suas costas ele ainda gostava, pois ele ficava ao lado de uma quantidade enorme de materiais de monstros todos os dias mesmo ganhando muito pouco. Como se tornar um explorador de classe alta era algo além de suas capacidades. Ele teve a ideia de fazer vídeos com dicas de combates contra monstros, e para sua surpresa ele conseguiu subir de nível enquanto dormia. Com o passar do tempo ele descobre que quando uma das pessoas que assistiu seu vídeo derrota um monstro ele ganha um pouco de experiência, igual a como se tivesse em uma parte com outras pessoas. Após descobrir isso ele decide ir atrás de postar vários vídeos sobre como derrotar monstros, e com a ajuda da sua habilidade de avaliação ele vai ficar muito mais forte com a ajuda das pessoas. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Steel, um jovem garoto que era filho de fazendeiros. Na sua infância à noite, quando ele saiu de casa na neve, ele acabou se encontrando com um gato machucado, que ele decidiu cuidar dele, e a partir desse dia esse gato vinha cuidando de Steel, onde quando ele ficava doente esse gato trazia remédios e também comida quando ele estava morrendo de fome por causa de uma colheita ruim. Ele não sabia o porquê desse gato fazia isso. Steel passou toda a sua vida sendo odiado praticamente por todos à sua volta. Isso porque ele era capaz de ver as memórias e pensamentos das pessoas e animais, sendo capaz de falar com os animais. Com isso ele era considerado como uma criança amaldiçoada. Na sua cidade existe uma cerimônia da maioridade onde no primeiro domingo de cada ano é feita uma cerimônia conjunta de garotos e garotas que fizeram 19 anos de idade. Essa cerimônia comemoraria oficialmente a maioridade e deseja uma boa vida de adulto. Sendo a maior festa que acontece nessa cidade, ele acaba se encontrando com uma garota
garota chamada de Bella, que vai junto com ele à cerimônia. Ela é bastante conhecida na cidade, mas como Steel era capaz de ver seu coração, ele viu tudo que ela teve que passar e o que ela realmente queria. Como ele estava com uma roupa bonita, todos começam a falar que ele apenas roubou, humilhando ele, e ninguém acreditava nele, nem mesmo seus pais. Com isso ele decide ir embora dessa cidade e viver sua própria vida. Após uma longa jornada, ele chega a uma nova cidade e entra em uma guilda de aventureiros, onde ele começou a trabalhar como suporte da guilda, usando sua habilidade sem ser odiado por todos. Com isso, agora Steel vai trilhar um novo caminho como membro dessa guilda, onde ele terá que passar por várias missões difíceis, e para sobreviver, ele vai ter que aprender a usar suas habilidades completamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, que acabou renascendo em um mundo onde monstros e deuses existem. Quando ele acordou, se deu conta que acabou se tornando em um enorme tigre. Por causa disso ele era frequentemente perseguido por caçadores, mas ele os dizimava todos sem piedade, ficando conhecido como o dono da montanha. Um dia uma jovem garota vem até ele onde ela fala que vai servi-lo. Inicialmente ele tenta expulsá-la, mas não consegue. Com isso deixa ela ficar por enquanto. Ele sabia que ela era bastante incomum neste mundo. Por trás daquela cara inocente ela se transforma em um fantasma sedento. Ela se cobriu com sangue da maldição de besta, se tornando um agente. Mas como o sangue dela é um antídoto para todos os tipos de problemas, muitos querem ela. Com isso ele decide ficar de olho aberto, pois inimigos poderiam aparecer. Ele descobre que ela foi enviada como uma oferenda viva para ele. E mesmo se ela voltasse para a cidade, todos iriam expulsá-la. Pouco tempo depois ele decide dar algumas ervas raras para ela vender e manda ela ir para outra vila. Porém, após chegar na vila, o chefe a reconhece como a escrava que foi oferecida ao tigre. Com isso manda um de seus guardas a prender e acaba batendo nela. Por sorte consegue fugir, e logo se depara com vários monstros na floresta. Mas é neste momento que Sambon aparece e mostra sua presença esmagadora, e após descobrir o que fizeram com ela, ele decide ir até a vila para recuperar o que foi roubado. Após esses eventos ele decide aceitar a garota como sua companheira, mas por causa disso inúmeras ameaças vão vir atrás deles. Mas ele agora está decidido que vai protegê-la a todo custo enquanto tenta encontrar um corpo humano para ele. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, que tem 21 anos de idade, onde suas notas são muito próximo das notas máximas, e ele não perdeu um único dia da sua escola. Porém, durante eventos oficiais como entrevistas de empregos, ele é horrível, pois ele possui fobia social. Ele não tem nenhum problema quando está interagindo com outras pessoas, mas quando está participando de uma grande atividade social ele começa a entrar em pânico, e com isso ele acaba falhando em todas as suas admissões programadas. Como seus pais gastaram muito dinheiro na sua educação privada por 14 anos, eles não vão tolerar que ele vá para uma faculdade pública. Com isso ele está decidido que precisa mudar, ou tudo que ele fez vai para o lixo. Após ir para um aconselhador, ele fala para tentar alguns jogos de realidade virtual, pois já foram feitos testes que esses jogos poderiam ajudar ele. Com isso ele decide gastar o resto do seu dinheiro para comprar uma das cápsulas de realidade virtual. Com isso ele entra pela primeira vez no jogo conhecido como Triquia em busca de curar sua fobia. Após criar seu personagem, ele inicia no jogo como um humano normal level 1, mesmo tendo preparado sua mente para esse tipo de jogo. Assim que ele chega na cidade, uma grande batalha inicia, e após acabar ele acaba conhecendo um morto-vivo de alto nível que leva Kim junto com ele, e logo ele descobre que esse cara é a pessoa que sua amiga tinha falado para ajudar ele dentro do jogo a se tornar uma pessoa melhor. E agora Kim vai ter que iniciar uma nova jornada dentro desse jogo ao lado do seu novo amigo, que é um especialista muito poderoso em busca de curar sua fobia para que possa ter uma vida melhor.